Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao treinamento de aplicação do jogo Missão Climática Jovens em Ação. Se você está aqui neste treinamento, é porque o jogo chegou até a sua escola, e isso nos deixa muito felizes, porque significa que agora você também compartilha com a gente dessa missão, que é educar jovens para compreender e enfrentar a crise climática. Eu me chamo Ana Luísa e vou conduzir vocês ao longo desse treinamento. A nossa ideia é oferecer todo o passo a passo com as instruções e as orientações práticas para que você possa aplicar o jogo com a sua turma de forma segura e confiante. Vamos começar? Bem, o jogo Missão Climática Jovens em Ação, ele faz parte, de um projeto de educação climática gamificada que convida jovens e adolescentes a compreender e agir, em relação à crise climática. Essa é uma iniciativa que adapta para o contexto brasileiro um jogo no formato escape game que foi desenvolvido na Alemanha e a gente então reimaginou os conteúdos desse jogo a partir da nossa realidade, da realidade socioambiental do Brasil. Então, nossa proposta é fortalecer a educação climática dentro das escolas públicas brasileiras. Esse é um projeto que começou em abril de 2024 e tem seu encerramento em abril de 2026 e tem como público principal professores e alunos do nono ano e do ensino médio de escolas públicas. Então, só para compartilhar um pouquinho, esse é um projeto que é promovido pela organização alemã Ecomove International e foi executado aqui no Brasil em parceria, do CIEDES com a Redes da Maré, com financiamento da Iniciativa Internacional para o Clima, a IC, que é uma iniciativa fomentada pelo governo alemão. Então, para começar, de fato, vou falar um pouquinho sobre o jogo. O jogo Missão Climática Jovens em Ação é um jogo cooperativo no formato escape game. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com essa expressão, escape game, mas significa jogo de fuga. Então, nesse tipo de jogo, os participantes eles precisam resolver uma série de enigmas e desafios para poder escapar de algum lugar ou de alguma situação em determinado tempo. Então, esse é um jogo que é um jogo cooperativo, que busca a colaboração entre os estudantes e que busca promover o pensamento crítico e a resolução de problemas. Por meio de uma narrativa imersiva, os alunos eles precisam solucionar uma série de desafios relacionados à crise climática para salvar a humanidade de um colapso climático. Então, na nossa narrativa, a gente tem uma personagem principal no nosso jogo, que é a Zuri. Ela é uma ativista climática de 2100 e ela vem do futuro para falar para os jovens, que em 2100 a situação climática do planeta ficou muito crítica e vem pedir ajuda para que eles tomem decisões, e resolvam problemas hoje para que o planeta possa escapar desse futuro. E eles têm um tempo para poder resolver esses desafios e ajudar a salvar o planeta. Então, por isso que esse é um jogo no formato de escape game, Porque os alunos eles têm um tempo para resolver desafios e para escapar dessa situação que foi criada e que foi apresentada ali pela Zuri. Esse é um jogo, em relação ao número de participantes, esse é um jogo que foi desenvolvido para ser jogado de 5 a 40 alunos. Por que 5? Porque o jogo ele precisa ser aplicado em 5 grupos. Então, durante todo o jogo, os alunos estão distribuídos nesses 5 grupos e precisam que seja 5 grupos para poder desenvolver toda a dinâmica do jogo. A gente recomenda, que o jogo seja aplicado com 15 a 30 alunos. Por quê? Porque esse número é um número ideal para o engajamento dos alunos, para a participação nas dinâmicas. Então, a gente busca que todos os alunos participem, de forma equivalente. Então, esse é o número ideal para isso. Mas a gente tem peças no jogo, para até 40 alunos. A única coisa que a gente não pode abrir mão é os 5 grupos. Então, o jogo precisa ser sempre jogado em 5 grupos. Se eu só tiver 5 alunos, então eu vou ter um aluno por grupo. Se eu tenho 40 alunos, eu vou ter 8 alunos por grupo.
Em relação à duração do jogo, ele foi pensado para ser jogado em aproximadamente 90 minutos. Esses 90 minutos a gente divide em dois momentos. O primeiro momento, né, que leva ali cerca de 40 a 45 minutos, é o momento de preparação e de imersão na narrativa. Então, é onde a gente vai preparar os alunos, vai apresentar a narrativa do jogo para eles, vai dividir os alunos em grupos, vai dar as instruções da missão para esses alunos. E no momento 2 é o momento do jogo em si, onde os alunos vão resolver os desafios, né, contra o relógio, contra o tempo, para salvar o planeta desse colapso climático. Então, também leva ali de 45 a 50 minutos. Então, a gente pensou num jogo para ser aplicado em 2 aulas, e essas aulas elas podem ser tanto aulas consecutivas quanto aulas separadas. Então, se eu tenho, né, 2 aulas, 2 tempos de aula seguidos, eu posso aplicar, né, os 2 momentos. Mas se eu tenho somente aulas separadas, então eu dou um tempo na segunda e um tempo na quarta, não tem problema. Eu vou aplicar o momento 1 na segunda-feira e o momento 2 na quarta-feira. Então, esses momentos eles podem ser, né, consecutivos ou separados. Em relação ao espaço e aos materiais que são necessários para a aplicação do jogo, o que a gente precisa? De uma sala, né, que pode ser a sala de aula, pode ser a biblioteca, uma sala de leitura. A gente só precisa que esse espaço permita a circulação dos alunos ao longo do jogo. Então, é um jogo em que os alunos se movimentam, eles estão sempre indo, né, na mesa central e voltando para os grupos. Então, é um espaço que precisa fornecer o mínimo de deslocamento, né, de circulação dos alunos ali. Em relação aos materiais, a gente tem alguns materiais que são essenciais e alguns materiais que são opcionais, que são materiais que enriquecem a experiência do jogo, mas que não limitam, né? Se a gente não tiver, ele não é limitante. Então, o material principal é a mesa. Então, a sala ela precisa ter uma mesa central, né, que preferencialmente a gente pede para ser a mesa do professor, porque é uma mesa maior, mais larga, e a gente tem alguns materiais para abrir, né, como mapas, para que todos os alunos visualizem juntos. Mas, se não tiver, né, a mesa do professor, uma mesa larga, pode ser um agrupamento de mesas menores, né, as mesas dos próprios alunos, não tem problema. A gente também precisa, né, de um local para os alunos se organizarem nos grupos. Então, se eles sentam em mesas e cadeiras, eles podem organizar suas mesas e cadeiras. Se eles sentam em carteiras, né, não tem problema, eles se organizam em carteiras. E se não tiver um espaço, a gente já aplicou diversas vezes com os alunos se agrupando no chão, mesmo abrindo-lhe os materiais nos seus grupos no chão, então não tem problema. Aí, em relação aos materiais opcionais, né, a caixa de som e o projetor, uma TV, são materiais que vão ser utilizados para a apresentação do vídeo da Zuri, que é a nossa personagem principal. Então, a mensagem que ela deixa para os alunos é uma mensagem em vídeo. E aí, se a escola tiver, né, um projetor, uma TV ou uma caixa de som para pelo menos passar o áudio, né, do vídeo da Zuri, é bem bacana, enriquece a experiência. Mas se não tiver, não tem problema, a gente tem, né, uma adaptação para que essa mensagem seja passada, independente da disponibilidade desses materiais. Vocês também vão precisar de um celular ou um computador com acesso prévio à internet para baixar o vídeo da Zuri, né, caso vocês apresentem para os alunos o vídeo. E vocês vão precisar do kit Missão Climática, que é o kit que chegou na escola de vocês, naquela caixa que chegou na escola de vocês, que tem, então, esses materiais. Então, o nosso kit ele é formado por alguns elementos que são elementos do jogo, então, elementos que vão ser utilizados durante o jogo pelos alunos, e os materiais que a gente chama de materiais de apoio ao docente, né, que é o material que vai dar suporte para vocês na hora da aplicação do jogo. O primeiro material, né, e o mais importante do nosso kit é a mochila. Então, a gente tem essa mochila cinza. Essa mochila, ela vem com um cadeado, então é um cadeado de senha.
Então, é um cadeado de senha, não sei se vocês estão conseguindo ver. A senha do cadeado ela fica aqui na lateral. Ele vem trancado, mas eu já vou mostrar para vocês como vocês vão abrir. E a mochila ela precisa ficar trancada, né, ao longo do jogo, porque uma das tarefas dos alunos, uma das missões, né, dos alunos é justamente abrir a mochila para solucionar os desafios que estão lá dentro. Então, a mochila ela precisa estar completamente trancada. Mas a gente já vai falar sobre isso. Vocês também receberam no kit de vocês 5 dossiês. Os dossiês são essas pastinhas aqui, né, de papel craft, que é um material de suporte para os alunos. Então, ao longo do jogo, eles vão precisar solucionar desafios e para ajudar eles, né, a solucionar os desafios, eles têm apoio desse material que é o dossiê. Então, aqui eu tenho várias dicas, várias informações, que são informações muito importantes para eles poderem conseguir, né, resolver os enigmas e desafios ao longo do jogo. Vocês vão perceber que cada dossiê tem a borda de uma cor. E essa é a cor do grupo, né? Então, o grupo que receber o dossiê rosa vai ser o grupo rosa ao longo de toda a missão. E a gente tem o dossiê rosa, o azul, o verde, o amarelo e o roxo. No final do dossiê, lá na última página, vai ter um saquinho com crachás. Então, a gente tem 6 crachás. Esses crachás, eles representam, né, profissionais, especialistas, que os alunos vão interpretar ao longo da missão. Então, ao longo do jogo, os alunos eles vão poder ser o líder comunitário, o assistente social, o urbanista, o geógrafo, o jornalista ou o influencer. E eles vão interpretar esse papel, né, ao longo da missão. Cada desafio vai ser direcionado para um desses especialistas. Um outro material que vocês receberam no kit é esse saquinho de algodão, que é um saquinho que contém peças de um quebra-cabeça. Então, ao longo do jogo, conforme os alunos vão resolvendo os desafios, vocês vão entregando uma peça de quebra-cabeça para cada grupo. E no final, eles precisam, né, reunir essas peças, montar o quebra-cabeça para poder encontrar a mensagem final da Zuri, né, que é a mensagem de encerramento do jogo. E por último, né, dos materiais relacionados ao jogo, nós temos o tubolata, que é esse tubinho aqui, que tem as peças para o sorteio dos grupos. Então, como eu falei, o jogo precisa ser aplicado com os alunos organizados em 5 grupos. E para facilitar, para que essa organização seja uma organização aleatória e que a gente evite, né, as panelinhas que vão surgir naturalmente, né, com os alunos, a gente preparou, então, esse sorteio. Então, aqui dentro, a gente tem algumas peças e os alunos vão retirar, né, essas peças, cada um vai retirar uma peça para entender, para saber em qual grupo que ele vai ficar e a gente vai organizar, então, os 5 grupos. E aí, então, a gente termina os materiais que são os materiais utilizados durante o jogo pelos alunos. E a gente vai para os materiais de apoio, os materiais para vocês, né, para vocês terem esse suporte ao longo do jogo. O primeiro material é o manual de instruções. Esse material aqui é o manual de instruções, é um manual grande, né? Ele é um material bem completo, que tem todas as instruções, todo o passo a passo para aplicar o jogo. Então, tudo que eu vou falar aqui durante esse treinamento está no manual de instrução, todos os links, né? As resoluções dos desafios está no manual de instruções. A gente tem um outro material, que é o Guia Rápido para Docentes, o Guia Rápido do Jogo. Esse guia, ele é um material, um manualzinho de mão. É um manual que vocês precisam ter em mãos ao longo da aplicação do jogo. Então, durante o jogo, vocês vão ficar com esse material na mão. Ele contém a resposta, né, de todos os desafios para vocês consultarem se os alunos acertaram ou não determinado desafio. E ele também possui algumas dicas. Então, caso vocês percebam que os alunos estão demorando muito, não estão conseguindo, né, resolver determinado desafio, o guia fornece algumas dicas para que a gente possa apoiar os alunos e eles possam desenvolver, né, mais rapidamente a solução para aquele desafio.
E por último, dos manuais, nós temos o guia de jogar novamente, o guia para jogar novamente. Esse material é um material que vai apoiar vocês a montar o jogo novamente para ele ser jogado com outra turma, para ele ser aplicado com outra turma. Então, a gente sabe que esse, né, é um jogo com muitos materiais diferentes, e a gente preparou, então, esse apoio para que vocês possam montar o jogo novamente e ele ser aplicado com outros alunos. E por último, não menos importante, a gente tem um material que não está relacionado, né, ao jogo, é um material que vai além do jogo, que é o Guia Prático para Docentes. Então, esse guia é um material de apoio, de suporte pedagógico para que vocês desenvolvam outras atividades, outras práticas educativas relacionadas ao tema das mudanças climáticas. Então, eu não estou trabalhando mudanças climáticas agora com os meus alunos, mas eu queria aplicar o jogo. Então, você pode aplicar primeiro, né, uma atividade que está sugerida aqui no guia, para que vocês introduzam esse tema com os alunos e depois façam a aplicação do jogo. Então, aqui no guia, nós temos sugestões de projetos, sugestões de atividades para diversas disciplinas. Nós temos sugestões de recursos pedagógicos, como vídeos, filmes, outros jogos, podcasts, animações. Nós temos sugestões de cursos para que vocês possam se aprofundar no tema. Nós temos um glossário, enfim, é uma infinidade, né, de recursos e sugestões de materiais para que vocês possam ir além do jogo e desenvolver outras práticas sobre mudanças climáticas com os alunos. Então, esse é um material que vem impresso para vocês, né, no kit, mas que fica disponível também em formato digital no nosso site, missãoclimática.org.br, para que vocês possam baixar e ter no celular, no computador e compartilhar com outros professores da escola e de outras escolas. Então, esses são os materiais que compõem o kit Missão Climática que vocês receberam. E aí, então, vou começar, né, a falar diretamente como que a gente vai fazer essa aplicação do jogo. Então, como eu disse, a gente aplica o jogo em dois momentos, né? O momento 1 é o momento de preparação e o momento 2 é o momento do jogo em si. Então, no momento 1, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir, né, esse tema para os alunos. Então, a gente costuma fazer ali um discurso para engajar os alunos na história, né? Então, eu pergunto para eles se eles sabem o que são mudanças climáticas, como que as mudanças climáticas estão afetando o planeta, como que eles acham que vai estar, né, o mundo em 2100, se vai estar melhor, se vai estar pior, como que eles acham que vai estar o aquecimento global lá em 2100. E aí eles vão, né, falando algumas respostas. E aí eu digo, olha, então e se eu disser para vocês que a gente sabe como é que tá, como é que vai estar o planeta em 2100? Vocês acreditam? E aí a gente vai introduzindo, então, a história. E aí a gente conta, né, que eles vão participar dessa missão, que é uma missão climática, que é uma missão para a gente evitar que o planeta chegue nesse ponto, né, onde ele vai estar em 2100, e para isso a gente precisa organizar a turma em grupos. E aí, então, a gente vai começar, a primeira etapa, né, do momento 1 é a organização dos alunos nos 5 grupos. Então, a gente vai usar para isso o tubolata, né, as pecinhas que estão dentro do tubolata, para fazer essa organização. Vocês devem perceber que quando vocês abrem o tubolata, as peças elas estão organizadas assim, com um elástico. Por quê? Elas estão organizadas por tema. Então, eu tenho 8 peças do tema plantas, 8 peças do tema animais, 8 peças do tema cidades, 8 peças do tema objetos e 8 peças do tema meios de transporte. Qual que é o intuito aqui, né? É colocar todas essas peças dentro do tubo e pedir para os alunos irem retirando uma a uma. Os alunos que estiverem, né, com peças que estão dentro do mesmo tema vão formar um grupo. Então, todos os alunos que tiraram peças que são plantas, né, então a gente tem pitangueira, a gente tem a seringueira, eles vão ficar dentro do mesmo grupo. Todos os alunos que tiraram peças que são nomes de animais vão ficar no mesmo grupo e assim sucessivamente. A gente evita, então, que os alunos se agrupem por afinidade, né? Isso
faz com que eles tenham contato também com outros, né, estudantes, que às vezes eles não têm tanto contato ao longo do dia. A única coisa, pessoal, que a gente precisa prestar atenção nessa organização dos grupos é que a gente precisa colocar dentro do Tubolata, né, antes da aplicação do jogo, a quantidade exata de peças correspondente ao número de alunos. Então, se eu vou aplicar o jogo com uma turma de 20 alunos, eu preciso colocar 20 peças dentro do Tubolata. E essas 20 peças, elas precisam ser 4 de cada categoria, né? Se eu tenho 5 categorias, porque são 5 grupos, então eu tenho que colocar 4 peças de cada grupo. Por que isso é importante? Para a gente evitar que eu tenha um grupo com 8 alunos e o outro grupo com 2. Então, para que os grupos tenham mais ou menos, né, a mesma quantidade de alunos, antes, né, previamente, a gente precisa organizar as peças de forma a evitar que isso aconteça. Eu sou obrigada a usar as peças do Tubolata, né? Eu preciso sortear os alunos dessa forma? Não, a gente entrega aqui como uma sugestão, mas você pode deixar que os próprios alunos se organizem em grupos ou ter, né, ou pensar aí em outras formas, né, também criativas de separar eles em grupos. O importante, né, é que após esse momento a gente tenha os alunos organizados em 5 grupos, que é o que precisa para que o jogo seja aplicado. Depois, então, que os alunos estão nos grupos, a gente vai apresentar a narrativa, a gente vai apresentar, né, a mensagem da Zuri, contando, né, como é que está o planeta em 2100 e o que eles vão precisar fazer para ajudar que o planeta não chegue a esse ponto, né? Então, essa mensagem, ela é uma mensagem em vídeo. Esse vídeo ele está disponível no nosso canal do YouTube, @Missão Climática, e também está disponível para ser baixado no nosso site, né? missãoclimática.org.br. O link do site está no manual de instruções, tá? Então fiquem tranquilos. E vocês, se vocês forem passar o vídeo para os alunos, então, se a escola tiver, né, um computador ou um projetor, uma TV, uma caixa de som, se vocês forem projetar o vídeo, vocês precisam deixar preparado, né, previamente também, já deixar ali no jeito o vídeo, para nessa hora, ele só, né, ser, a gente só dá o play, né, só ser apresentado. Caso vocês não tenham, né, caso a escola não tenha dispositivos para reproduzir o vídeo, então não tem uma TV, não tem um projetor, um computador, vocês podem ler a mensagem que a Zuri fala no vídeo no guia rápido. Então, no guia rápido do jogo tem a mensagem, né, o texto da mensagem, e vocês podem ler na hora do jogo essa mensagem. A gente só recomenda que essa leitura seja feita com uma entonação, né, para poder gerar ali um suspense, um engajamento dos alunos. Habitantes do passado, estou enviando essa mensagem no ano de 2100. porque a crise climática, ela saiu totalmente de controle. O planeta aqueceu muito mais do que os cientistas anunciaram. Agora, estamos enfrentando ondas de calor insuportáveis, secas que duram meses, enchentes devastadoras e o mar, ele já engoliu várias cidades. Daqui do futuro a gente não consegue fazer mais nada, mas vocês podem virar o jogo e salvar a humanidade desse destino horrível. Eu tenho uma missão para vocês. Aqui nessa mochila tem informações preciosas que vai ajudar vocês a enfrentarem os desafios da mudança climática aí do presente. Mas antes, vocês precisam estar bem preparados e reunir arquivos secretos para ajudar vocês a enfrentar os desafios da mochila. Leiam os dossiês e aguardem as próximas instruções. Essa mensagem ela vai acabar em 5, 4, 3, 2, 1. Então, essa é a mensagem da nossa personagem Zuri, né? Então, ela fala para os alunos que em 2100 o planeta colapsou, né, que as mudanças climáticas se agravaram muito
e que ela está mandando para o presente essa mochila com uma série de desafios que os alunos precisam resolver para compreender, né, a crise climática e para poder conseguir agir sobre ela e evitar que esse colapso climático aconteça. Mas ela fala também que antes deles resolverem os desafios da mochila, eles precisam estar preparados. Como que eles vão ficar preparados? Lendo os dossiês. Então, depois vocês, né, dividiram os alunos em grupos, apresentaram a mensagem da Zuri no vídeo, a próxima etapa é entregar para os alunos os dossiês. Então, cada grupo vai receber um dossiê, e aí vocês vão explicar para os alunos, né, que o dossiê, ou a cor que está no dossiê vai ser a cor desse grupo ao longo de todo o jogo. Então, se você pegou o dossiê rosa, o grupo vai ser o grupo rosa ao longo de todo o jogo, e vão ter vários materiais, né, específicos dessa cor para esse grupo. E vocês vão pedir para os alunos analisarem o dossiê. Por que os dossiês são importantes? Porque os dossiês são onde tem a resposta, né, as informações que os alunos precisam para que os desafios sejam resolvidos e resolvidos de forma rápida, porque a gente não pode esquecer que esse é um jogo que é jogado contra o tempo, né? Então, a gente tem ali um cronômetro que vai ser acionado já já. Então, os alunos eles precisam estar familiarizados com as informações que estão no dossiê. E aí, o que a gente precisa apresentar para eles, né? Que o número do desafio está sempre no começo da página. Então, nessa página, eu tenho todas as informações que eles vão precisar saber para resolver o desafio 0. Aí, na outra página, eu tenho tudo que eles vão precisar saber para resolver o desafio 1, e assim sucessivamente. Então, eles não precisam, nesse momento, ler todas as informações, né, que estão aqui, mas eles precisam se familiarizar, saber onde cada informação está, porque isso vai fazer com que eles ganhem tempo ao longo dos desafios. Esse também é o momento onde eles vão escolher que personagem eles vão representar, que especialista eles vão representar ao longo do jogo. Então, como eu disse lá no final do dossiê, nós temos os 6 crachás, e esses crachás precisam ser escolhidos pelos alunos para que eles representem esse personagem, esse especialista ao longo do jogo. Então, eu vou ter um aluno que vai escolher, né, um geógrafo, um urbanista. Todos os grupos vão ter, né, um geógrafo, um urbanista, um assistente social, um líder comunitário, um influencer e um jornalista. Ana, mas e se meu grupo só tiver 3 alunos? Se o grupo for menor que 6, então o aluno vai precisar representar mais de um especialista. Então, ele vai colocar 2 crachás, 3 crachás. E se o grupo for maior que 6, né, então se eu tiver um grupo de 8, por exemplo, 2 alunos vão ficar sem, né, representar um personagem. Tá? Então, o importante é que os 6 personagens sejam escolhidos. Como eu disse, cada desafio do jogo é direcionado para um personagem. Então, é uma oportunidade de cada estudante do grupo liderar parte da missão. E aí a gente faz com que todos os integrantes do grupo participem. Então, nesse momento, eles escolhem o personagem e colocam, né, o crachá do personagem que eles escolheram. E aí eles vão, então, para a próxima, a gente vai para a próxima etapa do momento 1, que é a leitura das instruções. Então, uma vez que os alunos estão divididos em grupo, a gente já reproduziu o vídeo da Zuri para eles já escolheram que personagem eles vão representar, já leram os dossiês, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a mochila, né, do jogo trancada na mesa central, naquela mesa que fica no centro da sala, na mesa grande, e vai ler as instruções do jogo para eles entenderem como vai funcionar a missão. Onde que estão essas instruções? Estão no manual de instruções e também no guia rápido do jogo, né? No guia que é o menorzinho. Então, a gente vai fazer a leitura dessas instruções para os alunos, porque é a partir dessas instruções que eles vão iniciar o momento 2. Né? Então, o texto das instruções vai dizer, né, que eles precisam resolver os desafios que estão dentro da mochila, mas que a primeira tarefa deles é abrir a mochila. E nas instruções vai ter as dicas para que eles possam abrir a mochila e conseguir, né, dar sequência nos desafios. Então, a gente faz a leitura dessas instruções
explica, né, como que vai ser essa dinâmica. Eu gosto de reforçar que o jogo é um jogo cooperativo, que não é um jogo competitivo. Então, os grupos eles não competem entre si. O único adversário do jogo é o tempo. Então, todos os grupos estão jogando contra o tempo, né? Se um grupo terminou mais rápido, ele pode auxiliar o outro grupo para que todos avancem juntos, né, e consigam resolver toda a missão nos 40 minutos que são propostos. Então, depois que vocês explicarem as instruções para eles, vocês podem acionar o cronômetro, que é um cronômetro de 40 minutos. Ana, onde que eu encontro esse cronômetro? A gente tem um vídeo de cronômetro que está no nosso canal do YouTube, né, @Missão Climática. É legal em vídeo, porque os alunos estão sempre olhando, né, e vai fazendo com que eles tenham essa urgência em resolver os desafios no tempo. Mas se a escola não tiver, né, um projetor, uma TV ou um computador, não tem problema. Vocês podem usar um cronômetro do próprio celular ou até mesmo um relógio de pulso, né, para controlar ali o tempo. O importante é que a gente sempre indique para os alunos em quanto tempo, né, eles ainda têm para poder resolver os desafios. Então, é importante a gente ir dando essa informação para eles. Olha, está faltando 5 minutos, tá? Vocês já gastaram 20 minutos, para eles irem tendo essa noção, né? Não ficarem tão imersos ali dentro de um desafio, às vezes preso dentro de um único desafio, né? Sem conseguir achar a solução. Então, basicamente, pessoal, é isso que a gente vai fazer ao longo do momento 1, né? Que a gente falou que poderia ser em aulas separadas ou em aulas consecutivas. Se as aulas forem consecutivas, a gente já vai direto para o momento 2. Se as aulas forem separadas, os alunos não colocam crachá, né? Eles escolhem os personagens, né, que eles vão representar, mas eles não colocam crachá. A gente aguarda, fecha tudo. Na outra aula, a gente inicia com eles colocando os crachás e vocês lendo as instruções, iniciando o cronômetro para eles irem para o momento 2, tá bom? Então, só fazendo aqui um resumo do momento 1, parece muita coisa, mas é bem simples. Então, o momento 1, a gente organiza os alunos em grupos, a gente reproduz, né, o vídeo da Zuri ou lê a mensagem da Zuri. Cada aluno escolhe, né, o personagem especialista que vai representar, né, o crachá, e faz a leitura, uma leitura dinâmica ali dos dossiês. A gente lê as instruções e depois inicia o cronômetro. Lembrando que nesse momento do cronômetro, a mochila já precisa estar trancada em cima da mesa para que eles possam começar, né? Porque as instruções elas falam exatamente sobre isso. E aí a gente vai então para o momento 2 do jogo. Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente poder prestar atenção, né, de preparação para esse momento 2. Então, nesse momento, que é o momento que eles vão, de fato, né, abrir a mochila e resolver os desafios, o que a gente precisa preparar antes, né, antes dessa aula? A gente precisa verificar se as lanternas estão com pilhas. Então, vocês vão notar que no bolso externo da mochila, nós temos algumas lanternas, são 5 lanternas, porque é uma para cada grupo. As lanternas, elas podem ser essas lanternas pretas, que são lanternas recarregáveis, ou elas podem ser essas lanternas coloridas, que são lanternas a pilha. Então, o que a gente precisa, né? Ver se essas lanternas estão com pilha, ou se elas estão carregadas, se elas estão funcionando corretamente, para poder os alunos iniciarem, né, o jogo sem maiores problemas. Um outro ponto é verificar se a mochila está trancada corretamente. Então, se o cadeado, né, está passando pelos 2 pedaços do zíper, né, para que a mochila fique totalmente trancada. Então, para isso, vocês precisam abrir o cadeado. A senha está aqui, né, o 259. Vocês abrem o cadeado e depois é só passar ele pelos 2 pedaços do zíper e trancar novamente. E aí a mochila, então, vai estar trancada, certinha, para poder os alunos iniciarem. É importante também verificar se não existe nenhum material de apoio ao professor dentro da mochila. Então, dentro da mochila,
só podem estar os desafios, né? Os 5 envelopes pretos, desculpa, os 5 envelopes pretos que estão nomeados, né? Desafio 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso ter dentro da mochila um manual de instruções, o guia rápido, o guia para jogar novamente, porque esses são materiais que contêm informações que os alunos não podem ter acesso, né? Porque são informações que eles vão precisar, vão solucionar ali os desafios e a gente não quer isso. Então, a gente verifica se na mochila não tem nada, deixa a mochila trancadinha em cima da mesa central e a gente está pronto, então, para começar o momento 2 com eles. E aí, pessoal, então, a partir daqui, nós temos, né, 6 desafios. 5 desses desafios estão dentro da mochila, em envelopes, né, numerados de 1 a 5. E a gente chama de desafio 0 a primeira tarefa dos alunos, que é a de abrir a mochila. Então, esse desafio a gente chama de desafio 0. Toda a dinâmica que eu vou explicar aqui para vocês em relação a esses desafios são dinâmicas que os alunos vão precisar resolver. Então, eu vou explicar como o desafio acontece, mas quem vai precisar fazer tudo isso que eu vou falar são os próprios alunos. Qual que vai ser o papel, né, dos professores nesse momento? É fazer essa mediação, é controlar o tempo, né, para ver se eles estão ficando muito tempo em um único desafio, se eles precisam de algum apoio, alguma dica, alguma ajuda, né? Então, o professor ele vai ficar ali nesses bastidores, apoiando os alunos na resolução do desafio. Mas quem vai executar, né, toda essa dinâmica são os alunos, tá? E aí, o que é importante? Que ao longo do momento 2, né, enquanto os alunos resolvem os desafios, vocês estejam com o guia rápido do jogo em mãos, para consultar sempre se os alunos acertaram ou não, para que eles possam passar, né, para o desafio seguinte, tá bom? Qual que é a dinâmica aqui? Todos os desafios, né, possuem o mesmo formato. Cada desafio tem um tema, cada desafio é direcionado para um especialista. Quando os alunos descobrem para que especialista é esse desafio, por exemplo, o desafio 0 é o desafio para os geógrafos de cada grupo, né, que estão com o crachá do geógrafo de cada grupo, eles se aproximam da mesa central, leem as instruções. É nas instruções que eles vão descobrir o que eles precisam fazer para resolver o desafio. Então, eles leem as instruções, pegam os materiais do seu grupo e vai resolver com o grupo. Então, é muito importante que os desafios sejam solucionados com o grupo, né? E que o geógrafo não fique lá sozinho, lá na mesa central, tentando resolver sozinho. Ele precisa sempre resolver o desafio com o apoio, né, dos colegas do mesmo grupo. E aí, isso vai se repetir em todos os outros desafios. Sempre vai ser direcionado para um especialista, esse especialista vai até a mesa central, lê as instruções, pega os materiais e resolve né, o desafio com o grupo. A partir do desafio 1, a cada desafio que eles concluírem, vocês vão entregar, né, uma peça do quebra-cabeça. E aí, uma coisa que é importante, depois que eles abrirem a mochila, eles precisam resolver os desafios na sequência. Então, eles não podem sair abrindo todos os envelopes de todos os desafios, né? Pegar o 3, pegar o 5. Eles têm que abrir o 1, quando todos os grupos finalizarem o 1, aí eles podem abrir o 2 e assim por diante. Tudo bem? Então, aqui no desafio 0, que é aquela tarefa de abrir a mochila, o que a gente vai ter? Nas instruções, vocês vão ler para eles que eles precisam explorar a mochila, né, o que está escrito nas instruções. Explorar a mochila, encontrar a carta para o geógrafo, que a partir do que está escrito nessa carta, eles vão descobrir como que eles abrem a mochila. Então, quando eles exploram a mochila, então, estou aqui com a mochila. Quando eles exploram a mochila, eles vão perceber que esse bolso aqui é um bolso que está aberto. E o que eu tenho nesse bolso? Eu tenho as lanternas, uma para cada grupo, e eu tenho um mapa, né, para cada grupo. Então, um mapinha aqui de cada cor. Cada grupo vai sempre pegar o material da sua cor, né? Então, o grupo roxo vai pegar esse mapa aqui. Os geógrafos vão ler as instruções, vão descobrir, né, quais são as instruções. Então, eles vão sempre encontrar uma carta igual a essa, né, que é a carta com as instruções para o especialista. E aqui nessa carta
tem as dicas do que eles precisam fazer para poder resolver esse desafio, que no caso é abrir a mochila, né? Encontrar a senha do cadeado para abrir a mochila. Então, um detalhe importante que está escrito nessa carta é: quando tudo se somar, o caminho se abrirá. Essa é a principal dica que tem nessa carta. Por quê? Quando os alunos abrirem o mapa, cada um pegou o mapa da sua cor, eu estou aqui com roxo. Quando os alunos abrirem, eles vão perceber que esse mapa, ele aparentemente não tem nada escrito. Mas, quando eles direcionam a lanterna ultravioleta em algumas partes do mapa, eles vão perceber que tem uma informação. Essas informações estão relacionadas a dados, né, de emissão de gases de efeito estufa. E todas as informações que estão no mapa, que são informações diferentes, cada grupo tem a sua, elas têm um número. Então, vocês percebem aqui que eu tenho um número e que esse número está com um sublinhado aqui embaixo, né? E a gente tem aquela dica das instruções, que é: quando tudo se somar, o caminho se abrirá. O que os alunos precisam fazer aqui? Eles precisam somar o número que aparece em cada mapa. Quando eles somarem tudo, vai dar a senha do cadeado, que é a 259. Então, eles vão conseguir abrir a mochila, tá bom? Esse é um desafio que, geralmente, eles demoram um pouquinho para conseguir entender. E aí, uma dica que a gente pode dar é pedir para eles voltarem nas instruções. No geral, eles leem muito rápido as instruções, mas é nelas que estão as informações que eles precisam, né, para poder conseguir resolver o desafio. Então, se eles estiverem demorando muito, a gente pode incentivar: pessoal, vamos ler as instruções de novo. O que está escrito? Olha, quando tudo se somar, o caminho se abrirá. O que a gente tem aqui para somar? Então, eles vão precisar entender, né, que esse é um jogo colaborativo e que os grupos não estão jogando, né, individualmente. Eles vão precisar se apoiar e somar todas essas informações para poder conseguir encontrar a senha do cadeado e abrir a mochila. E aí, quando eles encontrarem, então, o 259, eles abrem a mochila e eles seguem para o desafio 1. Então, é muito importante que a gente reforce com eles, né, que eles não podem abrir todos os desafios, eles precisam resolver na sequência. Então, eles só podem pegar, né, o envelope número 1. E aí, eles vão encontrar o desafio que é para o influencer. Como que eles vão saber, né, que esse é um desafio para o influencer? Porque eles vão encontrar a carta de instruções para o influencer. Então, eu vou ter essa cartinha aqui, que é a carta de instruções para o influencer. E aí a gente vai ter a mesma dinâmica. Os influencers de cada grupo se reúnem na mesa central, leem as instruções e vão pegar os materiais, né, do grupo para poder resolver. Esse é um desafio onde a gente vai abordar o impacto das mudanças climáticas nos biomas brasileiros. E o que a gente vai ter de material nesse desafio? A gente vai ter um mapa, que é um mapa dos biomas, dos 6 biomas brasileiros. A gente vai ter uma cartinha para cada grupo. Então, eu tenho aqui, né, 5 cartas. Cada grupo vai pegar a carta da sua cor. E eu tenho fichas de madeira que estão dentro desse saquinho aqui. Cada grupo vai pegar também a ficha da sua cor. E aí, uma coisa importante é para a gente reparar que o grupo verde, ele tem 2 fichas. Por quê? Porque eu tenho 6 biomas e eu só tenho 5 grupos. Então, o grupo verde, ele ficou, né, com 2 biomas. E qual que é o objetivo, então, desse desafio? Eles precisam descobrir que bioma está sendo descrito no cartão. Então, cada cartãozinho desse, né, que vai para cada grupo, fala sobre o impacto das mudanças climáticas em um determinado bioma. Só que não fala qual é o bioma que está sendo descrito aqui. Então, eles precisam ler as informações e descobrir qual bioma. Então, aqui no cartãozinho roxo, fala sobre incêndios florestais, fala que o fogo se espalha rápido e que isso coloca em risco, né, jacarés, tuiuius, e depois pergunta em qual bioma isso está acontecendo. Então, eles precisam descobrir que bioma está sendo destruído aqui pelos incêndios e que bioma tem jacaré, tem tuiuiu. Como que eles vão saber essa informação?
com a leitura dos dossiês. Então, eles vão lá no dossiê, cada grupo vai no seu, né? As informações dos dossiês são diferentes para cada grupo. Então, cada grupo vai no seu. No dossiê roxo, vai dizer qual bioma tem jacaré, tem tuiuiu, e aí eles vão saber que bioma está sendo descrito nesse cartão. Quando eles descobrem, né, o bioma que está sendo descrito no cartão, eles pegam a fichinha da cor da cor do grupo e posicionam em cima do bioma. Então, aqui a fichinha do grupo roxo está posicionado em cima do bioma Pantanal, porque é no Pantanal que a gente tem jacaré, tuiuiu, e que é afetado, né, pelos incêndios. O grupo amarelo, por exemplo, o cartão dele está descrevendo a Amazônia. O grupo rosa, a Caatinga, o azul, a Mata Atlântica, e o verde, o cartão descreve 2 biomas, o Cerrado e o Pampas. Quando todos os grupos posicionarem as suas fichas de forma correta no mapa, né, esse mapa ele fica em cima da mesa central, e os alunos vão posicionando as fichas. Quando todos posicionarem suas fichas, vocês podem entregar uma peça do quebra-cabeça para cada grupo, tá bom? A gente recomenda que vocês só entreguem, né, a peça quando todos os grupos finalizarem, porque aí justamente um grupo que acabou mais rápido pode apoiar, pode, né, ajudar um grupo que esteja demorando mais, e isso estimula que eles sejam ainda mais colaborativos, né, que eles se apoiem, que eles se ajudem. E aí, quando os grupos receberem a peça do quebra-cabeça, eles podem abrir o envelope número 2. O desafio número 2 é o desafio que está sendo direcionado para o líder comunitário, e é onde vai ser abordado, né, os impactos das mudanças climáticas para as comunidades, né, dentro das comunidades brasileiras. Então, o que a gente vai ter de material nesse desafio? A carta de instruções, que nesse caso é para o líder comunitário. Então, todos os líderes comunitários, eles vão até a mesa central para lerem as instruções. Então, aqui eu tenho, né, as instruções do líder comunitário. E cada grupo vai pegar também o seu labirinto. Então, eu tenho aqui, né, um labirinto de cada cor. Cada grupo vai pegar o seu labirinto. Esse labirinto ele vem com uma Polaroid presinha. E nessa Polaroid a gente tem a história de alguém que mora em determinada comunidade brasileira. Então, a gente tem o João, que mora numa favela, a gente tem um jovem que mora na comunidade ribeirinha, né, a gente tem um jovem que mora em comunidades indígenas, enfim, representando as diferentes comunidades que a gente possui no Brasil. Cada grupo vai pegar, então, o seu labirinto e a sua caneta. Então, dentro do envelope também existem 5 canetas, né? E essas canetas têm esse apagadorzinho aqui na ponta. Qual que é o objetivo desse desafio? O objetivo é que eles completem um labirinto, né? É um jogo de labirinto normal. Então, a gente tem aqui o início e eles precisam descobrir qual que é a saída correta. Mas como que eles descobrem a saída? A partir dessas perguntas. Então, eles vão precisar responder cada pergunta dessa e a resposta correta indica a direção que eles devem seguir no labirinto. Então, por exemplo, eu comecei aqui no início. Eu vou seguir, vou passar em cima da pergunta número 1. Aí eu vou ler a pergunta 1. Se a resposta certa for um A, eu vou vir para esse lado. Se a resposta certa for um B, eu vou vir para esse lado. Então, eu vou passar aqui pelo um B e vou seguindo no labirinto até chegar na pergunta número 2. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou responder. Se a resposta certa for 2A, eu vou vir para cá. Se a resposta certa for 2B, eu vou vir para cá. Aí, eu vou seguir, vou passar pela pergunta número 3. Se a resposta certa for 3A, eu venho para cá. Se a resposta certa for 3B, eu venho para cá até eu sair do labirinto. Tudo bem? Então, se eles podem errar, porque a caneta ela tem esse apagadorzinho, né? Então, eles precisam marcar no labirinto. Se eles errarem, eles podem apagar. Ana, como eles vão saber qual é a resposta certa das perguntas? No dossiê, essas informações estão apresentadas para eles. Então, eles vão consultando o dossiê e respondendo as perguntas corretamente até encontrar a saída do labirinto. Quando todos os grupos finalizarem, né, o labirinto, vocês podem entregar uma peça do quebra-cabeça para cada grupo
e aí sim eles podem abrir o envelope número 3. O desafio número 3 é o desafio para os assistentes sociais. Então, eles vão encontrar as instruções para os assistentes sociais e quem está representando, né, esse papel vai até a mesa central para ler essas instruções. Então, eles vão ler esse cartãozinho aqui, que é o cartão das instruções para os assistentes sociais. E depois que eles lerem as instruções, eles vão retirar os materiais do seu grupo. O que a gente tem de material nesse desafio? É um desafio que a gente aborda a justiça climática. Então, a gente vai trabalhar aqui a questão de que nem todos os grupos sociais são impactados da mesma forma pelas mudanças climáticas. Alguns grupos sofrem mais do que os outros. Então, o que a gente tem de material? A gente tem esses cartões e cada grupo vai pegar o cartão da sua cor. Cada cartão está abordando, né, está falando sobre um determinado grupo social e o porquê que ele é mais impactado pela crise climática. Então, a gente tem aqui no cartão amarelo, né, fala sobre as mulheres, no rosa sobre as comunidades tradicionais, no azul sobre as pessoas negras, no verde sobre as crianças e no roxo sobre as pessoas idosas. E a gente também tem um óculos, né, que é um óculos 3D para cada grupo. O que eles precisam entender aqui, né? O que eles precisam saber? Eles precisam saber por que aquele grupo que ele pegou é mais impactado pelas mudanças climáticas. Então, a gente tem nesse cartão duas informações e elas são informações que estão sobrepostas, né? Eu tenho duas frases e elas estão uma sobre a outra. Somente uma das frases é a frase correta. Para isso, os alunos eles vão precisar olhar pela lente da justiça climática, mas somente uma lente do óculos é a lente da justiça climática. Então, se os alunos posicionarem a lente vermelha, né, no cartão, ou se eles, né, piscarem o olho e olharem só pelo lado vermelho, eles vão ler uma frase. Se eles olharem pela outra lente, pela azul, eles vão ler outra frase. E o objetivo é que eles descubram qual é a frase correta, qual é a frase que explica, por exemplo, por que as mulheres sofrem mais o impacto das mudanças climáticas do que outros grupos sociais. Ana, como eles vão saber qual é a frase correta? Consultando o dossiê. Então, no dossiê, eu vou ter informações que vão, né, ajudar eles a descobrir qual dessas duas frases é a frase correta. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu tenho o cartão das pessoas idosas, e quando a gente lê com a lente, a partir da lente azul, a gente lê essa informação, com a lente vermelha, a gente leria outra informação. Somente uma dessas frases estão corretas e os alunos precisam saber qual que é a frase correta. Quando eles falarem para vocês, né, todas as frases corretas de cada grupo, vocês podem dar a terceira peça do quebra-cabeça para eles. E aí, para vocês saberem se essa frase está correta ou não, não esqueçam, né, de consultar o guia rápido do jogo. Lá vão estar todas as frases corretas de cada grupo. O que é importante? A gente chegou aqui mais ou menos na metade do jogo. É muito importante que vocês deem uma olhada no tempo. Enquanto que está o tempo. Se já passou mais de 20 minutos, né, se já está faltando poucos minutos, para que os alunos tenham essa noção também, e se precisar dar uma corridinha, a gente consegue ir dando um apoio maior nos próximos desafios. Então, é importante vocês sempre lembrarem os alunos de quanto tempo está o cronômetro. Depois que eles receberem, então, a peça do quebra-cabeça, eles podem seguir para o desafio 4. O desafio 4 é o desafio direcionado aos jornalistas. Então, eles vão encontrar as instruções, né, para os jornalistas, cartãozinho das instruções. Os jornalistas de cada grupo se aproximam, leem as instruções e vão pegar o material do seu grupo. Nesse desafio, o material está dentro desses saquinhos aqui de algodão. Então, eu tenho saquinhos que têm a cordinha com a cor do grupo e alguns, como esse que eu estou na mão, que tem só um tracinho. Então, cada grupo vai pegar o seu. E aí, dentro desse saquinho, eu tenho cartões em formato de celular que representam notícias, né, que foram postadas nas redes sociais. E eu tenho 5 notícias. 3 delas são verdadeiras e 3 notícias são falsas. Então, o objetivo dos alunos
é descobrir quais são as postagens verdadeiras e quais são as falsas. Para isso, eles precisam também, né, consultar os dossiês. Lá no dossiê, eu tenho uma página, né, que fala sobre como identificar fake news. E eles vão seguindo as orientações que estão ali naquela página para poder descobrir quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Uma vez que eles falam para vocês, né, olha, essas duas aqui são falsas, essas três aqui são verdadeiras, vocês vão consultar no guia rápido do jogo se eles estão corretos, e quando todos os grupos, né, acertarem, vocês podem entregar a quarta peça do quebra-cabeça para eles, e aí finalmente eles podem abrir então o quinto e último envelope do jogo. Então, quando eles chegarem ao desafio 5, eles vão encontrar um desafio que é direcionado para os urbanistas. É o desafio que a gente aborda sobre soluções, né? Então, a gente vem falando sobre as causas e os impactos das mudanças climáticas, sobre fake news, né, e desinformação, mas a gente chega aqui no final também com soluções sobre como nós podemos adaptar as nossas cidades, né, para que elas sejam cidades mais resilientes aos impactos das mudanças climáticas. Então, quando os alunos abrirem o envelope número 5, eles vão encontrar a carta de instruções para os urbanistas. Todos os urbanistas, então, vão até a mesa central para ler as instruções e pegar os materiais do seu grupo. O que a gente tem de material nesse desafio? A gente também tem um saquinho para cada grupo, então cada grupo vai pegar o seu. A gente tem um mapa em lona, que é esse mapa aqui, ele é um mapa bem grandão, do território da maré. Do território da maré, então é esse mapa aqui que fala um pouco sobre, que mostra uma vista aérea do território e fala sobre alguns desafios que o complexo da maré enfrenta em relação às mudanças climáticas. A gente também tem um suporte de madeira para cada grupo. Então, cada grupo vai pegar também um suporte de madeira. E aí, qual que é a ideia, então, desse desafio? Por exemplo, eu vou abrir aqui o saquinho amarelo. Aqui no mapa, eu tenho, né, um problema que a maré enfrenta para cada grupo. Então, aqui no caso do grupo amarelo, esse problema é diminuir a temperatura das casas e ajudar pessoas a enfrentarem as ondas de calor, contribuindo com o ODS 12, com o ODS 2. Então, eles precisam, né, ajudar a melhorar, né, diminuir a temperatura das residências, contribuindo com o ODS 2. O ODS 2, né, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 2, é o ODS Fome Zero. Ana, como que eles vão saber isso? No dossiê. Então, nos dossiês eu tenho todos, né, o significado de todos os ODS. Então, o que eles vão ter dentro desse saquinho de algodão? Cartão, 5 cartões com soluções. O que eles precisam fazer? Eles precisam escolher dentro dessas 5 soluções qual delas ajuda a diminuir a temperatura das casas e ainda contribua, né, com a fome zero. Então, olhando aqui, dentro dessas opções do grupo amarelo, eu tenho, por exemplo, que instalar telhados verdes com hortas urbanas comunitárias é a melhor solução, porque os telhados verdes ajudam, né, a diminuir a temperatura das casas, e se eu instalo nesse telhado hortas, eu estou contribuindo, então, para solucionar o problema da fome na comunidade. Uma vez que que o grupo escolheu qual que é a solução correta, eles vão posicionar, né, essa solução no suporte de madeira e colocar em cima do mapa. E aí a gente vai ter aqui mais ou menos essa cena. Então, os suportes eles podem ser, né, quadradinhos, ou eles podem ser redondinhos assim, eles são diferentes. E cada grupo, então, vai escolher uma solução e colocar no suporte e posicionar o suporte no mapa. Então, dentro dessas 5 soluções, somente uma atende, né, resolve o problema e atende ao ODS que está indicado. Quando todos os grupos posicionarem, né, soluções e essas soluções estiverem todas corretas, vocês podem entregar a última peça do quebra-cabeça para eles
e aí então eles vão ter todas as peças para poder conseguir montar o quebra-cabeça. Essa montagem, ela é uma montagem coletiva. Então, não é um quebra-cabeça por grupo. Todos os grupos vão montar o mesmo quebra-cabeça e, no geral, eles se organizam com isso, né? Eles já têm ali pessoas que, às vezes, já vão montando o quebra-cabeça ao longo do jogo e não tem problema. Então, eles vão montando esse quebra-cabeça e, quando eles acabam de montar, vocês podem encerrar o cronômetro. E aí eles vão fazer, então, essa leitura da mensagem final da Zuri, que é uma mensagem, né, de parabenização e também uma mensagem de esperança, né, de que o planeta conta com jovens como eles, e que eles precisam agora ir além do jogo, né, compartilhar o que eles aprenderam com outras pessoas e agir, né, dentro das suas comunidades. E geralmente esse é um momento de celebração, né, que os alunos estão ali, batem palmas e confraternizam porque conseguiram salvar a Zuri e salvar o planeta do colapso climático. E aí, então, você pode, né, depois que eles montarem, encerrar o cronômetro e a gente tem o encerramento do jogo. E aí, pessoal, o que que a gente pede, né, em relação a após a aplicação do jogo? A gente solicita que quando vocês aplicarem o jogo com as suas turmas, que vocês respondam a nossa avaliação. Então, a gente tem uma avaliação para docentes e uma avaliação para estudantes. Está aqui no QR Code, mas vocês recebem também por e-mail esses formulários, né, o link desses formulários, e é muito importante para a gente que vocês respondam essa avaliação para que a gente possa ir monitorando os resultados do projeto e entender, né, qual que foi o impacto do jogo nas escolas, dentro das escolas, da sala de aula, né, para os professores e alunos que participaram. Então, a gente pede para vocês nos apoiarem também nesse sentido, respondendo a nossa avaliação. E, para além do jogo, nós temos o site missãoclimática.org.br. Nesse site, a gente tem todos os materiais que são utilizados no jogo para que vocês possam baixar. Então, todas as cartas, né, os mapas. Ana, a gente jogou com 2, 3 turmas e acabou rasgando. Então, a gente tem esses materiais para que vocês possam fazer um download, imprimir e continuar, né, repor esse material e continuar jogando. Nós temos espaço para vocês colocarem críticas, sugestões, perguntas, né, para que a gente possa também ir apoiando e melhorando o projeto ao longo do tempo, e espaço também para que vocês possam compartilhar, né, fotos da aplicação do jogo com a gente. E além do site, nós temos o guia, né, o guia prático para docentes, como eu disse, com diversas sugestões de atividades que vocês podem desenvolver com os alunos para continuar trabalhando, né, a questão das mudanças climáticas, mesmo após o jogo. Então, sugestões de projetos que podem ser realizados de forma interdisciplinar, né, com outros professores, outros jogos, né, tanto digitais quanto jogos físicos que vocês podem imprimir e adquirir para poder continuar trabalhando essa temática com a turma. Bem, eu vou ler aqui algumas perguntas, vou responder algumas perguntas que foram perguntas, né, que já apareceram nos treinamentos, para ver se sana, né, a maioria das dúvidas de vocês. Então, o pessoal pergunta bastante se o jogo pode ser aplicado com outras faixas etárias, né? Então, quem dá aula no Fundamental 2 sempre pergunta se o jogo só pode ser aplicado com o nono, ou se o oitavo ou o sétimo também podem participar. O jogo ele foi pensado para alunos a partir de 14 anos, por isso que né, a gente indicou o nono ano. Para ser aplicado com turmas de faixa etária menor, a gente indica adaptar o jogo. Então, às vezes, retirar um dos desafios ou aumentar o tempo do cronômetro, porque a gente sabe que esses alunos eles têm um pouco mais de limitação na questão da interpretação. Então, a gente tem um volume de texto para interpretar muito grande e, às vezes, nem sempre os alunos conseguem interpretar dentro desse tempo dos 40 minutos. Então, a gente acha, né, a gente não aplicou com alunos de outras faixas etárias, né, somente a partir do nono, mas a gente acha que é super possível que ele seja aplicado com alunos menores
precisa somente entender, né, como que vai ser essa aplicação, se vocês vão optar por diminuir a quantidade de desafios ou ampliar o tempo no cronômetro, para que os alunos não fiquem frustrados do tempo acabar. E essa questão do tempo é outra pergunta que sempre aparece, né? O que acontece se os alunos não finalizarem os desafios dentro do tempo? A gente evita ao máximo que isso acontece. Nós testamos o jogo com muitos alunos. Então, os diferentes protótipos do jogo foram testados com mais de 600 alunos. E a gente encontrou, né, os 40 minutos, encontrou nesse tempo, né, 40 minutos, um tempo ideal para que seja desafiador para os alunos, né, mas que ao mesmo tempo seja possível. Então, depois do jogo pronto, né, dessa versão final, que é a versão que vocês receberam, nenhuma turma que a gente aplicou não conseguiu resolver os desafios dentro do tempo. Porque a gente sempre indica, né, para que vocês fiquem de olho no tempo e vão dando dicas, vão apoiando os alunos, vão pedindo para eles consultarem o dossiê, vai mostrando um pouco dos caminhos, né? Se a gente percebe que eles estão muito presos num único desafio, a gente precisa ir dando esse empurrãozinho. Mas a minha sugestão é, se por acaso, né, o tempo acabou e os alunos não acabaram de resolver os desafios, é deixar eles continuarem resolvendo até que eles terminem todo o jogo e depois é conversar sobre isso, né, sobre por que eles não conseguiram resolver no tempo, né, o que atrapalhou eles, tornar isso também esse momento de reflexão e de feedback. Uma outra pergunta que aparece é se o jogo pode ser compartilhado, né, com outros professores e escolas. O jogo que vocês receberem é um jogo que vai ficar na escola de vocês. Ele não é um empréstimo, né? Ele é um jogo que foi doado para as escolas. Então, vocês podem decidir o que fazer com o jogo. Se tem escolas próximas, né, que gostariam de ter recebido e não conseguiram receber o jogo, é muito bacana a gente poder emprestar, né, o jogo para outros professores. Óbvio, né, tomando esse cuidado, principalmente nos materiais, né, para que nenhum material se perca, mas ele é sim possível de ser emprestado, tá bom? E isso vai ficar a cargo de cada escola, porque é um jogo que vai ser permanentemente da escola. Também perguntam bastante se 2 aulas são suficientes para a aplicação do jogo. A gente também, novamente, testou bastante e para a aplicação do jogo em si, 2 aulas são suficientes. Mas agora, Ana, mas eu queria fazer uma introdução sobre o tema, eu queria trabalhar um pouco, contextualizar, trabalhar um pouco as mudanças climáticas, né, com eles. Não queria só chegar jogando o jogo. Aí vão precisar de mais aulas. E a gente tem atividade no guia, né, no guia prático para docentes, que podem, né, ser utilizadas para ser essa atividade introdutória ali do tema das mudanças climáticas antes da aplicação do jogo. Mas para o jogo em si, né, os 2 momentos, momento 1 e momento 2, 2 aulas são suficientes, tá? E a gente também recebe bastante a pergunta, né, de o que fazer em caso de peças faltantes ou quebradas. Então, por exemplo, tiveram algumas escolas que receberam lanternas que não funcionaram, mesmo com a pilha colocada corretamente. A gente pede sempre para enviar para a gente por e-mail, né, no e-mail que a gente se comunica com vocês, para que a gente possa fazer a reposição desses materiais. Né, e vocês podem também colocar no site, né, então, no espaço para críticas, sugestões, né, comentários lá no site, vocês podem indicar o nome da escola, né, o e-mail do responsável, que a gente entra em contato para fazer essa reposição, somente se o material chegou quebrado, né, chegou faltante ou quebrado, e não se ele quebrou ao longo do caminho. E basicamente é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. A gente fica muito feliz em ver, né, que vocês estão interessados em participar desse treinamento para poder aplicar o jogo na turma de vocês. A gente também está muito ansioso para ver essa aplicação, né, para ver as respostas dos formulários e ver como que foi essa aplicação na turma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do treinamento e qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam para a gente ou deixe aqui nos comentários. Muito obrigada!